Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade de voltar aqui ao Fabiano. Agradecer pelo tema que me deram, que eu achei um tema assim, meio desafiador, né? Que é o mediunidade e transtornos mentais. Eu não sou nenhuma psiquiatra, nem psicóloga, então eu teria que estudar bastante. Então eu procurei buscar essas informações no livro que eu recomendo a vocês, que é muito bom, que é A Loucura sob Novo Prisma, Dr. Bezerra de Menezes. Vocês sabem que o Dr. Bezerra teve um filho que ficou enlouquecido, ele ficou louco mesmo numa temporada de sua vida, era estudante de medicina, teve que interromper os estudos, depois chegou até a ser curado, mas já não tinha mais aquela inteligência brilhante, a inteligência dele ficou assim como que sufocada e ele não pôde prosseguir com seus estudos, né? Foi uma expiação muito dura, né? Então, o Dr. Bezerra, ele nos traz muitas informações, eu acho muito interessante. A gente não vai falar de tudo, porque isso seria mais para um grupo assim, mais dedicado ao trabalho de desobsessão, né? Que seria muito bom também. Mas aqui eu gosto de, quando eu começo um estudo, de ver o conceito das palavras, né, que a gente vai tratar. Eu sei que muita gente já conhece esses conceitos, mas não custa nada a gente repetir. Às vezes tem gente que está chegando ao espiritismo, né? Então, a gente procurou esses conceitos no Dicionário de Filosofia Espírita, de Palhano Júnior, lá do Espírito Santo, né? Então, ele diz sobre mediunidade, faculdade inerente ao homem, que permite a ele a percepção em um grau qualquer da influência dos espíritos. Não é privilégio, não é privilégio de ninguém. Então, ele permite, em um grau qualquer, a influência que a gente perceba a influência dos espíritos, né? Bom, possibilidade orgânica por isso, hereditária. E depende de um organismo mais ou menos sensitivo. É hereditário, mas é preciso que o herdeiro, né, tenha também aquele organismo sensitivo, mais ou menos sensitivo. Só se classificam pessoas como médiuns quando a mediunidade se mostra bem caracterizada. Por exemplo, todos nós, lá no livro dos médiuns, diz que todos nós somos médiuns. De um jeito ou de outro, nós temos, os espíritos se comunicam conosco. Às vezes a gente está assim, com uma preocupação e vem aquela ideia. E a gente fica, puxa, que ideia brilhante que eu tive. Foi nada, foi um espírito que veio dizer para a gente, intimamente, né? Para a gente agir dessa ou daquela maneira. Então, de certa maneira, todos nós temos essa possibilidade de comunicação com a espiritualidade. Mas há aqueles que o têm ostensivamente, né? São aqueles médiuns ostensivos, que eles recebem a comunicação dos espíritos e transmitem para os outros, né? Então, ele diz isso aqui. Classificam pessoas como médiuns quando a mediunidade se mostra bem caracterizada. Geralmente só chama médiuns essas pessoas. Não é exclusivo do espiritismo. Não foi o espiritismo que descobriu os médiuns ou que inventou os médiuns. Desde assim, das eras mais remotas, a gente tem muitos exemplos de mediunidade, né? A Bíblia está cheia de fatos mediúnicos. Isso sempre fez parte da nossa natureza. Tá bom? Bom, e loucura? O que é loucura? É o estado ou condição de louco. Insanidade, é o mesmo que insanidade mental. Obsessão, estado patológico em que o indivíduo sofre as consequências de distúrbios psicossomáticos
de ordem fisiológica ou espiritual. Obsessão, aí ele botou entre parênteses, obsessão, ou de ordem fisiológica espiritual, obsessão, ou demência própria do espírito que viciou suas energias. Bom, aí quando o Palhano dá esse conceito de loucura, ele já está falando um pouquinho também da obsessão, né? Bom, aí nós fomos buscar nesse livro essas informações, que é a loucura sob novo prisma. E o Dr. Bezerra ele vai nos explicar uma série de coisas muito interessantes que eu achei, assim, de falar de algumas coisas aqui, né? Mas eu recomendo o livro para todos aqueles que estão interessados em conhecer mais esse assunto, porque a gente não fala do livro inteiro. Então, ele diz assim, olha, na introdução do livro, ele faz uma explicação sobre a sua obra e ele diz, né, que o cérebro ele sofre lesões. Quando ele sofre uma lesão, ele diz o seguinte, que o pensamento é pura função da alma ou do espírito. Quer dizer, aqueles pensamentos que nos vêm são funções da alma e do espírito, ou alma ou espírito. A gente sabe que alma é o espírito encarnado, né? O Kardec, profundo conhecedor também da língua, né? Ele fez essa diferenciação. Quando o espírito está encarnado, ele chama de alma. A palavra alma vem do latim anima. E anima vem do verbo animare, que quer dizer dar vida. Então, a alma, o espírito, quando ele está no corpo físico, ele está dando vida ao corpo físico, né? Bom, ele diz assim, o pensamento é pura função da alma ou espírito. Portanto, suas perturbações, em tese, não dependem da lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o caso, pela razão de ser o cérebro um instrumento das manifestações dos produtos da faculdade pensante, né? Então, através do cérebro, a gente recebe todas as informações que vêm de fora e o cérebro nos traz essas informações. Então, o Dr. Bezerra ele diz o seguinte, que a loucura, segundo os médicos da época do Dr. Bezerra, eu não sei como é que está agora, né? Nem tive tempo de fazer uma pesquisa sobre isso, mas eles dizem que a loucura ela é resultante de uma lesão no cérebro. O cérebro sofre uma lesão e isso provoca loucura, né, na pessoa. Pois bem, Dr. Bezerra ele vai falar para a gente que, às vezes, acontece também com pessoas com cérebro perfeito. Não tem nenhum problema, nenhuma lesão, nada, e tem um comportamento estranho, um comportamento de um louco. Como é que se explica isso? Se eles dizem que a loucura vem de um cérebro lesado. Aí o Dr. Bezerra fala da obsessão. O que é a obsessão? É a ação de um espírito mau, uma ação perseverante, né? De um espírito mau sobre a criatura. Ele fica agindo com a intenção, com o objetivo de perturbar aquela pessoa. Então, isso é obsessão simples. E a gente sabe que na obsessão simples, nós reconhecemos que estamos sofrendo essa influência. Kardec deixa bem claro lá quando ele fala em obsessão. Quando você está sofrendo obsessão simples, você sabe que está sofrendo uma ação de fora. Que aquilo, até as pessoas dizem, puxa, essa aí não sou eu. Isso aí eu não sei por que eu fiz isso, isso não sou eu. A gente sofre, às vezes, aquela influência rápida daquele espírito que vem, primeiramente, em pequenas doses, até que ele se instala e fica, se a gente deixar, né? Se a gente permitir. Né? E a gente depois fica assim, meu Deus, por que eu agi dessa forma? Eu me lembro uma vez, relato sempre esse fato, eu estava levando 2 companheiros, dei uma carona, eu frequentava o Centro Seara Fraterna, lá em Laranjeiras, desde aquela época que eu vim aqui, o Fabiano. Me lembro que eu ficava perdida aqui no Meia, né? Eu morava lá em Laranjeiras nessa época.
E eu tinha dois companheiros muito queridos, e eu dava carona para eles moravam em Ipanema, eu ia levar lá do Catete, nosso centro era em Laranjeiras, depois passou para o Catete, eu os levava até em casa, lá em Ipanema. E quando ele estava ali na praia de Botafogo, assim, para entrar na praia, o meu carro morreu. Na hora que eu fui sair, o carro morreu. Antigamente os carros faziam essas coisas com a gente, estava meio desregulado, morria, né, o Fusquinha. Aí, quando meu carro morreu, o cara que estava atrás era um taxista. Ele ficou buzinando, depois ele desviou, passou por mim e fez assim para mim, ó. Me chamou de barbeira. Gente, mexeu com o meu orgulho, mexeu com a minha vaidade de boa motorista. Então, o carro pegou na hora. Eu fiquei com tanta raiva que o carro pegou na hora. Eu acho que eu mesma fiz o carro pegar. E eu meti o pé no acelerador e fui atrás do táxi. Para quê, eu não sei, mas eu fui atrás dele. Aí que quando eu cheguei, que eu cruzei assim, aquelas pistas da praia de Botafogo, que cheguei naquela pista principal, largona, lá que sai do aterro, quando eu cheguei ali, que eu olhei para meus amigos, estavam encolhidos, assim, com medo do que eu estava fazendo, né? Eu me dei conta do que estava acontecendo. E eu virei para eles e pedi perdão. Vocês me perdoem, me desculpem. Eu sofri eu abri a minha guarda e eu senti, eu devo ter sofrido assim, uma influência de um espírito que se utilizou da minha vaidade, né, do meu orgulho, mexeu comigo e me fez, talvez, provocar até um acidente, se eu não tivesse despertado a tempo, né? Podia até provar, correndo atrás do táxi no meio da rua, que é isso, né? Que coisa mais louca, o que ia acontecer quando eu chegasse lá? Não sei. Então, às vezes, a gente se deixa levar assim pelo impulso, e é uma coisa que os espíritos, né, brincalhões, às vezes, ou às vezes inimigos nossos que querem nos prejudicar, aproveitam essas situações para nos prejudicarem, né? Então, a gente precisa estar atento para isso. Bom, então, o doutor Bezerra, ele fala que os cientistas, eles descobriram, né, eles falam, daquela época dele, da loucura, dessa loucura científica que ele chama, que é quando o cérebro está lesado e ele não tem um bom funcionamento e as pessoas começam a ter pensamentos desconexos, né, fazem uma opção de coisa doida, louca, e isso seria para eles loucura, e para eles vão fazer um tratamento, às vezes tem cura, às vezes não tem. Mas aí o doutor Bezerra pergunta, e quando o cérebro está perfeito, não tem nada, não tem nenhuma lesão, não tem nada, e mesmo assim as pessoas têm essas ações assim meio enlouquecidas? Como é que se explica isso, né? Como é que esses psiquiatras, esses médicos especialistas iriam explicar essas ações? Aí o doutor Bezerra fala da obsessão, que a gente já viu o que é, né? Que é uma ação persistente de um espírito mau. É um espírito mau, o espírito bom não faz isso. Espírito mau sobre o espírito do encarnado. Tá? Bom, então eu achei que para a gente entender melhor essas colocações, eu trouxe alguns exemplos. E um exemplo muito interessante é o exemplo do doutor Bezerra, do próprio doutor Bezerra, né? Deixa eu ver aqui, se é aqui que eu marquei. Isso aqui ele está dando uns exemplos. Ele fala que um dos seus filhos, moço de grande inteligência e de coração bem formado, foi subitamente tomado de alienação mental. Era aquilo que eu estava dizendo a vocês. Era um rapaz, estudante de medicina, bem preparado. Aí ele foi levado, o doutor Bezerra de Menezes era um médico, né? Então, ele conhecia todos os médicos daquela ocasião, quase todos, né? Ele diz que os mais notáveis médicos do Rio de Janeiro fizeram o diagnóstico, loucura. E como loucura, o trataram sem que obtivessem o mínimo resultado. Então, o rapaz foi dado como louco, foi tratado por esses médicos especialistas e nada acontecia.
devia tomar aqueles remédios fortes, né, que as pessoas tomam, calmantes e tudo, e nada acontecia, ele continuava com o mesmo problema. Aí o doutor Bezerra conta que ele percebia no doente ele diz assim, um singular fenômeno. Qual era esse fenômeno? Quando o doente, passado o acesso e entrado no período lúcido, ficava calmo, manifestava perfeita consciência, memória completa e razão clara, de conversar criteriosamente sobre qualquer assunto, mesmo literário ou científico, pois que estudava medicina quando foi assaltado. Então, quando ele voltava àqueles períodos lúcidos, ele estava bem, ele conversava com todo mundo, ele estava muito bem, né? E como é que a gente ia explicar isso? Se a pessoa tinha perdido a razão, tinha ficado com o cérebro meio enfraquecido, né? Aí ele mais uma vez, ele afirmou, o próprio rapaz afirmou, que bem conhecia estar praticando mal. Ele sabia que estava praticando mal durante os acessos, mas que era arrastado por uma força superior à sua vontade, a que em vão tentava resistir. Quer dizer, aquilo que a gente falou na obsessão simples, começa com obsessão simples, né? A gente sabe que existe uma força exterior que está nos forçando a fazer isso, né? Não somos nós. Isso pode ser uma atuação espiritual de momento e pode continuar se tornando uma obsessão, né? Claro que nós estamos cercados de testemunhas. E a gente tem muitos inimigos, né? A gente fica assim. Eu me lembro que uma amiga da minha tia foi um dia àquele centro que tem lá na Tijuca, que é o Francisco de Paula, Conselheiro Zenha. Aí essa amiga da minha tia, alguém recomendou ela para ir lá. E ela foi com a minha tia. E quando ela estava sentada, assim, muito bem assistindo a reunião, ela era católica, de formação católica e tudo, a minha tia também. Aí chegou um médium para ela e disse assim, olha, tem um inimigo seu aqui dizendo que você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ela ficou indignada, porque ela não tinha nenhum conhecimento de reencarnação, muito menos de mediunidade. Então ela achou que aquilo era uma ofensa, que ela estava sendo ofendida, que a senhora estava dizendo mentiras a respeito dela, porque ela não conhecia aquilo, né? Então a pessoa às vezes não sabe que está sofrendo a ação de um espírito, porque desconhece simplesmente, né? E quantas pessoas que a gente vê aí na rua que estão falando sozinhas, né? Que estão fazendo coisas, por exemplo, na nossa rua, tinha um rapaz que ele ficava assim, ele era meio alienado, andava na rua assim, e às vezes ele passava por nós e dava o maior tapa na gente. Ele batia, se você não se desviasse, ele batia. Na hora que dava na veneta, assim, ele vinha e pá, batia, né? Era um rapaz, devia estar sendo completamente já dominado pelo espírito, né? Bom, então começa assim. Se o espírito... Oi, ela chegou. Se o espírito não conseguir vencer, né, logo de começo, essas aproximações, né, ou evitar que isso aconteça, ou entrar em oração, tudo, ela termina entrando na obsessão, né? E a obsessão, vejam bem, existem estados de obsessão que são gravíssimos, né? Porque a pessoa pode entrar também numa fascinação. O que é uma fascinação? A palavra já diz, a pessoa está fascinada, ela está, assim, vendo coisas que não existem, ou se achando ótima, se achando maravilhosa. E o espírito obsessor, o que ele faz? Ele anda lado a lado com a pessoa, como se fosse uma pessoa amiga. Ele se aproxima como se fosse um amigo do médium. Então, ele vai lá influenciando, e ele termina convencendo o médium de que ele é uma coisa, ou que ele
faz alguma coisa que realmente são, às vezes, coisas ridículas. Escrevem textos assim, acham maravilhosos, querem ler para todo mundo, querem levar para o centro espírita e ler, e não dizem nada, são coisas sem nenhum sentido, e a gente precisa ter muito assim, amor e caridade, porque eles não dão ouvidos assim, aos companheiros que querem alertá-los, eles não querem, eles só ouvem ao obsessor, que é o mistificador, é aquele que fascina, o fascinador, né? Que está fascinando, está levando. E a subjugação. A subjugação é uma coisa ainda terrível, terrível, porque a pessoa, de certa maneira, ela sabe que está sofrendo uma ação do espírito, mas ela não consegue, como ele fala aqui, ó. Ele diz, ó, que ele sabia que estava praticando mal durante os acessos, mas que era arrastado por uma força superior à sua vontade, a que em vão tentava resistir. Então, no caso, ele tentava resistir àquela vontade que era mais forte que a dele, e ele não conseguia. Então, na subjugação é assim, o nosso querido, inesquecível, que foi presidente lá do... Ai, meu Deus! Vanderlei, lá de Bento Ribeiro. Hã? Altivo, que morava aqui pertinho, né? Altivo morava aqui pertinho. O Altivo, ele contou, ele relatou, porque ele trabalhou muitos anos no IRB, Instituto de Resseguros, né? Então, ele conheceu um senhor lá do Instituto de Resseguros, que era uma pessoa respeitável, né? Que ele chegava no ônibus e ele sentia uma vontade irresistível de rezar uma missa, de fazer uma coisa, começava a falar que nem padre, tudo. E ele não queria fazer isso, ele fazia um esforço muito grande para não fazer aquilo, e fazia, e continuava fazendo, e todo mundo ria, achando que ele era louco, né? As pessoas confundem com loucura, não conhece espiritismo, não sabe o que está acontecendo, então o pessoal ria dele, achava graça. E também o caso que o Kardec conta, né, do senhor que, quando se aproximava de uma moça, ele se punha de joelho, fazia galanteios para a moça, que fazia ele parecer ridículo aos olhos dos circunstantes, né? Posso tirar esse negocinho? Tá, obrigada. Bom, vou tomar um golinho, porque resseca. Bom, então ele conta isso aqui, né, do filho dele, que estava sofrendo essa perseguição. Então ele diz assim: apesar de não podermos explicar como, continuando o cérebro lesado, se dava aquele fenômeno de perfeita clarividência ou de nítida transmissão dos pensamentos, acompanhamos o juízo dos médicos, nossos colegas, de ser o caso verdadeira loucura. Então, o filho dele foi tido como louco. E o doutor Bezerra sabia que não era, que era uma obsessão mesmo, que ele estava sofrendo. E, mesmo assim, não houve como tratá-lo, né? Quer dizer, ele conseguiu tratar, ele tratando da obsessão, ele conseguiu até que vencer a obsessão, mas o rapaz não foi mais a mesma pessoa. Ele conta mais tarde aqui, deixa eu ver se é aqui que ele diz. E o rapaz não voltou a ser aquele mesmo rapaz brilhante, inteligente, que quer fazer um curso de medicina. Hã? Agora sim. Obsessão, o espírito falou para ele que era obsessão. Que veio a nossa evocação, o espírito que veio a evocação que o doutor Bezerra fez, falou que era uma obsessão que ele estava sofrendo. E ele acrescentou: além do tratamento terapêutico que deve ser dirigido sobre o baço, olha que interessante, o espírito que estava tratando, ajudando o doutor Bezerra e o filho, né, disse que o exame terapêutico devia ser dirigido sobre o baço, que no homem, como o útero na mulher, é a porta às obsessões sempre ligadas a uma lesão orgânica. Olha que interessante. Você sabe que eu não sabia isso? Vocês sabiam isso? Você sabia? Olha que interessante. No homem é o baço e na mulher o útero. É a porta
das obsessões sempre ligadas a uma lesão orgânica e é indispensável evocar o obsessor e alcançar dele que desista da perseguição. Dr. Bezerra conta o caso de um rapaz que estava também sofrendo uma obsessão muito séria, e ninguém conseguia convencer o perseguidor, o obsessor, que estava cobrando de uma coisa, um mal muito grande que a vítima, né, o obsidiado, tinha cometido no passado contra ele. Então, Dr. Bezerra conversou muito tempo com esse obsessor e terminou conseguindo o perdão dele. Mas ele, sabe o que aconteceu? Ele perdoou o obsidiado, a vítima, né? E foi viver a vida dele, foi cuidar de si, foi se evangelizar, foi melhorar na vida, né? Mas o rapaz que estava sofrendo obsessão não perdoou o obsessor. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? O obsessor se afastou, ele continuou com ódio do obsessor. Diz que não tinha condições de perdoar aquele homem, aquele espírito que tinha feito tanto mal a ele. Então, resultado, ele atraiu outros obsessores. Isso é que deu, ele não pôde se curar totalmente. Então, eu pensei assim, em alguns casos que a gente percebe na vida da gente, que vocês também devem ter conhecido casos assim. Um é de um tio meu, lá na Bahia, eu sou baiana, né? E esse meu tio, ele de repente ficou louco e quebrava as coisas em casa, e dizia uma opção de besteira. E a minha família, meu avô, os irmãos, tudo, acharam que se ele fosse para a casa do meu pai, que era irmão mais velho, ele ficaria mais calmo. Nos primeiros tempos, ficou calminho lá em casa, né? Então, era meu pai, minha mãe e eu. Mas aí, em determinado momento, ele teve a crise, quer dizer, o espírito pegou ele, né? Ele teve a crise de loucura. E começou a se debater, a gritar, a xingar, quebrou coisa. Me lembro que eu e minha mãe ficamos muito assustadas. Meu pai teve que segurar ele assim, com força, tudo. Aí meu pai não tem jeito, tem que ser internado. Ele ficou, gente, no manicômio durante muito tempo. Muito tempo. Claro que tomando aqueles calmantes muito fortes, né? Ele foi ficando assim, meio calmo, aquele calmo forçado, né? Mas não sei como, não sei dizer como, ele entrou em contato com pessoas ligadas ao candomblé. E essas pessoas começaram a fazer um trabalho com ele, que ele se curou. E por gratidão, ele começou a trabalhar no candomblé. Ele foi ser, não sei como é que chama, pai de santo, não sei como é que chama, ele foi trabalhar em candomblé, esse meu tio. Mas nunca mais ele teve nenhum acesso de loucura. De certa forma, ele foi cuidar da mediunidade que estava toda atrapalhada, desequilibrada, né? Ele era um médium, a família não percebeu e aconteceu isso. E na nossa família, o meu avô, o pai do meu pai, desse meu tio, né? Ele era um médium, e um médium assim muito bom, mas ele era um médium assim consciente. Ele dormia, minha tia conta que um dia ele foi dormir, aí ele acordou, quer dizer, ele não acordou, ele sentou na cama e chamou-a. Aí ela chegou e disse, meu pai, ele disse assim, não, eu não sou seu pai, eu sou o doutor fulano de tal, falou o nome de um médico. Ele falou assim, sabe o fulano que está com pneumonia? Tinha um senhor lá, um dos vizinhos, que estava com a pneumonia, estava assim, num estado que o pessoal tinha dado só um dia mais de vida para ele, que ele estava quase morrendo. Ele não precisa morrer, ele tem uma cura, vocês podem ajudá-lo. Aí ele disse assim, olha, vocês vão à farmácia e vão pedir um iodo. Chega lá na farmácia e pede iodo. O rapaz da farmácia vai dizer, nós não temos iodo. Ele disse, tem sim,
está naquela prateleira lá, ali atrás, não sei de quê. O espírito deu todos esses detalhes. Olha só, até o Vanderlei e eu estávamos conversando hoje, que hoje em dia os médios não são assim tão precisos, né? Tinha uns médios antigamente que eram baratos. Aí a minha tia foi. Chegou lá, achou o remédio. Pediu, não, falou para a família foi lá, achou o remédio, levou e começou a passar o remédio nas costas do homem. Vocês passem a noite passando esse remédio, fazendo massagem nas costas dele. Se tiver algum médico aqui que disser, puxa, que loucura, que remédio doido, não sei o que foi, mas o homem não morreu. Não morreu e terminou ficando bom. Tá? Então, foi um espírito que veio e deu. Então, para vocês terem uma noção, quando meu avô acordava, ele não lembrava de nada, nadíssima disso, de que tinha acontecido, que ele tinha recebido esse espírito, que esse espírito tinha feito essa orientação. Vocês imaginem, se meu avô fosse uma pessoa desequilibrada, também podia entrar numa obsessão séria, né? Mas não foi o caso. Bom, então, o doutor Bezerra fala dessas loucuras por obsessão, e o tio Ademar, que é esse meu tio, que eu contei o caso, e eu tive um primo também, que ele tinha umas crises tipo epiléticas. Ele, quando era muito criança, ele estava brincando de velocípede, assim, e a casa da minha tia tinha no fundo da casa da minha tia, chegando mais para lá, tinha um barranco, assim, uma coisa que ia até lá embaixo. E o meu primo, brincando de velocípede, correu muito, não conseguiu parar, despencou lá de cima, caiu de cabeça. Foi uma coisa horrível, ficou desacordado muito tempo. A minha tia, coitada, não sabia, botou ele no banho quente, botou ele para dormir, que é uma coisa que diz que não se deve fazer, né? Quando a criança machuca a cabeça, tem que mantê-la acordada, dar um banho frio, não deixar ela dormir. A tia fez o contrário, deu um banho morno e botou ele para dormir. Então, esse meu primo, quando ele chegou a ser idade adulta, ele começou a ter crises epiléticas. Ele tinha umas crises horríveis, seríssimas. Foi tratado por neurologista há muito tempo. Aí um neurologista na Bahia, né? O neurologista chegou para minha tia e disse assim, olha, dona Didi, nós já fizemos tudo possível, está difícil esse tratamento e tudo, ele tem um tumor. Se a gente fizer uma cirurgia para tirar esse tumor, ele pode morrer durante a cirurgia ou pode depois ficar cego. A decisão é sua, de vocês, o que vocês querem. Aí a minha tia ficou assim, meio hesitante e tudo. Ele falou assim, olha, dona Didi, eu vou dar vou dar uma orientação para a senhora que não é de médico. Aqui em Salvador tem uma casa espírita onde eles fazem umas operações espirituais. A casa chama Casa de Emmanuel, lá em Salvador. Então, tinha um médium muito conhecido, esqueci o nome dele, ele foi fazer até uma palestra lá no Seara Fraterna, quando eu era de lá. Ele foi fazer uma palestra, ele era muito amigo do seu Ederlindo Sarroris, né? Eram amigos de velhos tempos, desde o tempo que o seu Ederlindo era da Bahia ainda, né? Vivia na Bahia. Seu Abel Mendonça, né? Seu Abel Mendonça, isso mesmo. Aí o seu Abel falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse tumor que está na cabeça do seu filho e vamos botar aqui nessa médium. Olha só que interessante. Ele falou assim para minha tia, porque minha tia era leiga, não sabia nada de espiritismo. Então, o que ele fez? Ele fez a transferência do espírito obsessor, né, para médium. E o espírito veio assim, desesperado, com muito ódio, e ele falou assim, o seu filho vai ficar curado, né? Porque agora ele vai começar, o tumor vai começar a contar, né? Ele chamava o espírito de tumor, porque, na verdade, aquilo estava sendo provocado por um espírito obsessor. E aí o espírito contou, né, depois de muito tempo de conversas, de diálogo, né, entre ele, o senhor Abel, e o espírito, ele contou que ele tinha sido escravo e o meu tio, pai do meu primo, e os filhos tinham sido donos desse escravo e tinham maltratado muito, porque não faria sentido ele castigar o filho por causa do pai, sem o filho
se ele não tivesse culpa, mas ele também tinha participado dos maltratos aos escravos que estavam ali. Então, eles tinham vários obsessores escravos. E foi um trabalho de desobsessão que durou algum tempo, mas o meu primo ficou muito bem, ele ficou curado. Agora, aquele negócio, não ficou uma pessoa assim, brilhante, normal, tudo, ele ficou com certo atraso, mesmo porque, por causa disso, ele não teve tanta oportunidade de estudo, né? Mas ele trabalhava, ele trabalhava com meu tio, era uma pessoa produtiva, casou, né? Bom, então, teve outra história que eu queria contar a vocês, que é foi uma moça que frequentou a agremiação no começo, né? Um casal que frequentava a agremiação logo assim, quando o Vanderlei foi para lá, porque ele foi antes de nós casarmos. E essa moça, ela estava tendo umas crises, né, Vanderlei? Ela tinha umas crises, umas coisas assim, e ela precisava ser tratada, e eles foram pedir ajuda do Divaldo, do Chico, foram pedir ajuda ao Chico. Aí o Chico recebeu uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, para que fosse dado a ela um remédio, mas um remédio alopático, não era um remédio homeopático, não. Esse remédio, o que fazia? Ele impedia a ação do espírito sobre o cérebro. O espírito não tinha condição de agir sobre o cérebro. E dessa maneira eles foram fazendo a desobsessão e a moça ficou boa. Depois me lembro dela andando de motocicleta, né? Ela ficou uma pessoa assim desembaraçada, ficou bem. Mas ele usou um remédio. Aí o doutor Bezerra passou um remédio alopático, porque geralmente ele passava homeopatia, né? Tem essa história também que é muito interessante. E tem outra que é um caso de obsessão também. Esse caso de obsessão aconteceu na minha família. Uma prima que tem o meu nome, que, aliás, o pai dela deu meu nome para a filha por causa de mim, né? Então ela tem o meu nome, era uma menina assim que ela gostava muito de mim. Mas de repente, assim, em certos momentos da vida, ela mostrava assim um ódio terrível contra mim. Era uma coisa, ela ficava com ódio, falava, sai daqui, isso aquilo, falava umas coisas terríveis. E a gente, naquele tempo, eu acho que eu nem era espírita. Depois eu me tornei espírita, mas ainda não tinha muito conhecimento. A gente não entendia porquê daquele comportamento dessa minha prima. Pois bem, o tempo foi passando e ela de vez em quando tinha essas crises. E quando ela saía da crise, ela me chamava, ela queria que eu ficasse do lado dela, que eu segurasse na mão dela. Pois bem, um dia ela chegou lá no meu quarto e falou assim, Vera, eu estou me sentindo muito mal. Eu estou sentindo uma zonza, estou sentindo dor de cabeça. Eu falei, senta aí, vamos fazer uma prece. Abri o Evangelho, li um trecho do Evangelho e fiz uma prece com ela. Quando eu estou fazendo a prece, a entidade se comunica. Gente, era uma coisa terrível, era terrível. Ele dizia assim, hoje eu vou matá-la, eu vou jogá-la por aquela janela assim, a gente morava no 7º andar. Eu vou jogá-la pela janela, ela vai morrer hoje. E você também, que é uma cúmplice, eu também vou te matar, quer dizer, fazendo ameaças terríveis. E eu não tinha condição, olha, nessa ocasião, eu já estava até conversando com espíritos no centro. Eu trabalhava fazendo assim, esclarecimento, dialogando com os espíritos nas reuniões mediúnicas. E eu não sabia o que dizer para o espírito. Eu falei, meu irmão, peraí, meu irmão. Não, eu fiquei com medo, fiquei com muito medo. E aquilo piorou a situação. Ficou uma coisa horrível. O espírito não ia embora. Aí eu pedi para minha tia, pelo amor de Deus, telefona para o seu Ederlindo. E o seu Ederlindo morava um pouco longe, né? Mas imediatamente ele foi lá em casa. Quando ele chegou no quarto e falou assim, meu irmão, este não é o lugar de você se manifestar. Convido para a nossa reunião de quinta-feira no Seara Fraterno. O espírito foi embora.
Isso é que é autoridade, né? Mas o que aconteceu? Por que isso se deu? Né? Era uma obsessão por vingança. Né? Esse espírito, em um momento qualquer do passado, ele teve um relacionamento com a minha prima e eu, junto com ela, o matamos. Quer dizer, pensávamos que estávamos nos livrando, né? Estávamos entrando numa coisa muito mais séria, muito mais difícil, quando fizemos isso. Então, ele vinha nessa encarnação, né, para cobrar isso. Então, ele começou a dar comunicações no Ceará, na reunião mediúnica, e o seu Idelino me botou para conversar com ele. Então, você vai conversar com ele. Ore, fique tranquila e converse com ele. Aí eu cheguei para ele e pedi perdão. Pedi a ele que ele me perdoasse. No princípio ele ficou assim, dizendo que não perdoava, que eu não merecia, que, não sei, que nem eu nem ela merecíamos. Aí eu falei para ele assim: meu irmão, eu sou outra pessoa. Eu queria que você me observasse. Eu hoje sou outra pessoa. Eu me arrependi muito dos males que eu pratiquei. Então você me perdoe, meu irmão. E comecei a conversar. A minha prima também, ela melhorou muito. Ela já também tem feito esforços para melhorar. E comecei a conversar. Um dia ele perdoou e foi embora. Aí a gente fala assim: que bom, ela estava livre, né? Está livre, que nem o outro lá que ficou com raiva do obsessor. A minha prima não ficou com raiva do obsessor, não. Né? Ela até compreendeu. Mas, enquanto ela estava em tratamento da desobsessão, eu não sei se vocês lembram do Dr. Roberto Amaro, que era, embora eu não conhecesse o Vanderlei, era amigo do Vanderlei, era nosso amigo também. Então, o Roberto Amaro, ele era médico lá de Niterói. E era um rapaz, assim, um médico excelente. Ele fez o tratamento da minha prima. Então, ele orientou-a que ela... Ele não deu muitos remédios para ela. Ele orientou que ela caminhasse perto do mar, né? Caminhasse muito, fizesse exercícios, e ela respirasse o ar do mar, né? E se dissesse para si mesma que ela era dona do seu corpo, que ela podia... que ela não permitia a entrada de intrusos, né, na sua consciência. Tudo. Eu sei que ela ia e dizia isso todas as manhãs, ela fazia isso direitinho. A minha prima estava, porque a saúde dela ficou tão debilitada, ela ia desencarnar. Ela estava com uma anemia, assim, quase para desencarnar mesmo. Ela foi melhorando, o sangue foi melhorando, ela ficou ótima. Aí você sabe o que aconteceu? Quando ela ficou ótima, ela arranjou um namorado, professor de educação física, lá no aterro, e nunca mais foi ao centro. Nunca mais. Nunca mais. Quer dizer, muito obrigada, doutor Bezerra, muito obrigada, Joana de Anjos, muito obrigada, espíritos em geral, mas agora acabou o meu serviço, né? Foi embora, não deu mais... não teve mais essa disponibilidade para o trabalho. E ela não podia fazer muita coisa na casa espírita, porque ela não era espírita. O que ela fazia? Ela pegava as crianças da evangelização, levava ao banheiro, ela ajudava a tomar conta das crianças, tudo. Ela fazia essas coisas simples, que era uma coisa que fez muito bem a ela, né? Porque o trabalho é uma terapia maravilhosa, né? Quando a gente quer realmente se curar. Bom, então, eu tinha uma coisa aqui do Dr. Bezerra, aqui no encerramento, que eu gostaria de passar para vocês, antes de terminar. Ele faz o resumo aqui no final e diz: ele diz assim, olha, ele diz assim: como vemos, só uma vez em 20 e tantos casos foi malogrado o nosso esforço nesse sentido, de curar a obsessão. Em todos os demais, alcançamos a cura completa dos obsidiados e a regeneração de seus obsessores. Quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras,
O tratamento deve compreender a moralização acima prescrita, quer do obsidiado, quer do obsessor, e conjuntamente as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas. O que ele está dizendo aqui? Que a gente não deve desprezar também o tratamento médico, né? Por isso que na nossa casa espírita, a gente recebe uma pessoa com problemas assim desse tipo, a gente não vai dizer para ela, não, conte só aqui com o trabalho espírita, nem procure médico, não faça isso. Tem gente que faz isso. Mas isso não pode. Ele tem o tratamento espiritual, mas tem que fazer também o tratamento terapêutico, né? Terapia da terra, né? E, em geral, esta parte da cura, mesmo quando o perseguidor tem abandonado sua vítima, é longa, porque se tem de reconstituir quase todo o organismo. Olha só, o organismo fica tão prejudicado que mesmo quando o obsessor se afasta, ele tem que fazer um tratamento do organismo, né? Perseverança e fé vencerão todas as dificuldades, como acontece sempre que combatemos uma enfermidade inveterada por longo abandono. O que mais sobressai nestes casos de obsessão, cuja causa já foi removida, é a depressão cerebral, que leva o indivíduo a uma indiferença desesperadora. Perseverança e fé, e tudo cederá, e a reação, embora lenta, coroará nossos esforços. Já vai longo demais esse... aí ele vai terminar. Então, o que ele recomenda? Perseverança e fé. Né? Perseverança e fé. A gente, mesmo que o paciente, no caso, o obsidiado, quando se veja curado, ele demonstrar esse enfraquecimento do organismo, tudo isso a gente tem que ter perseverança, continuar com o tratamento, ter fé, continuar nas preces, na confiança de que Jesus não abandona nenhum de nós. Nós estamos sendo acompanhados o tempo todo por esse imenso amor do nosso Mestre, que nos fortalece, nos ajuda. Às vezes a gente tem problemas assim, como eu contei da minha família, né? Foi mais de um caso, tanto da chamada loucura, como da obsessão. Mas quando da parte da família existe a paciência, o amor e a perseverança no trabalho e a confiança na ação dos espíritos, na ação de Deus, que é o nosso Pai, que tudo pode, né? Então, a gente pode ter certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Às vezes, é uma expiação, né? E mesmo que a pessoa tenha que passar a vida naquele estado, a gente deve estar ali ao lado, orando e confiando que não estamos sós, né? Muito obrigada, meus irmãos. Muita paz a todos. Graças a Deus.